Bom, hoje nós vamos falar sobre Ananias e Safira. Vamos contar a história de Ananias e Safira e vamos aprender algumas coisas com esta história de Ananias e Safira. Essa história, ela acontece no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e o versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Essa história, ela é assustadora. Se a pessoa for pensar nela ao pé da letra, é assustadora, mas ela traz uma mensagem importante. Levou naquele tempo e traz ainda nos dias de hoje. Para quem não conhece, eu vou ler inteiro aqui, a parte até que dá para entender toda a história deles, e aí nós vamos bater um papo, e vamos tentar entender o que aconteceu com Ananias e Safira. É um casal, Ananias é o marido, Safira é a esposa. Eu lembro porque uma vez pregando em uma cidade, não lembro qual, eu preguei sobre Ananias e Safira, e eu chamei duas pessoas para fazer o teatro. Aí as meninas não queriam vir, veio dois rapazes. Aí eu falei assim, um vai ser Ananias, o outro vai ser Safira. Um rapaz já falou, eu sou Safira. Eu falei, beleza. Ele achou que Safira era o marido, mas Safira é a esposa. Mas só para a gente entender, é um casal, não são dois homens nem duas pessoas separadas, um casal, Ananias e Safira. E olha o que conta a palavra de Deus. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, caiu morto. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os mancebos, diáconos, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. Passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e morreu. E entrando os mancebos, acharam-na morta e sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviam estas coisas. Amém. Pode fechar sua Bíblia, levanta a sua mão direita para o céu e diga, Senhor, eu estarei atento à tua palavra. Fale comigo, Senhor, fale comigo. Amém. Pode sentar. Preste atenção, por favor. Eu vou explicar a história que já está explicada quando nós lemos, mas pegar um pouquinho o contexto para que possamos entender um pouco mais. É sempre importante a gente entender bem a palavra de Deus. A igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, estava a todo vapor. Ela crescia a cada dia. O Senhor acrescentava a cada dia aqueles que haviam de se salvar. Essa igreja primitiva, ela é diferente de qualquer igreja que você vê hoje. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que não tinha som,
não tinha microfone, não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha redes sociais, não tinha panfletos, não tinha nenhum material evangelístico que nós temos hoje, porém, ela evangelizou o mundo na sua época. Somente com a unção do Espírito Santo, eles tinham paixão pela alma, eles tinham dedicação pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, no começo ali, no versículo capítulo 4, anterior ao 5, você vai perceber que pessoas assim como Barnabé, eles tinham duas casas. Quem tinha duas casas, vendia uma casa e levava para a igreja. Preste atenção, eles não eram coagidos e nem obrigados a fazer isso. Eles faziam obedecendo um mandamento lá do Velho Testamento e vendo a necessidade de cada um. E quando você estuda essa igreja, você percebe que não havia necessitado entre eles, porque aquele que tinha mais ajudava quem tinha menos. Então tinha duas propriedades, vendia uma e trazia, assim como Barnabé fez, muitos outros faziam. Então aqueles que realmente se envolviam com o projeto, com a obra, era comum a eles fazerem isso, ajudarem o ministério, a igreja. Por isso ela cresceu de uma forma poderosa. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque aquele que não tinha, automaticamente era abençoado com aquele que tinha. Porém, Ananias e Safira, conta a Bíblia, que eles morreram. Eles morreram porque eles venderam a propriedade deles. Certamente eles tinham duas, eles venderam uma e levaram aos pés dos apóstolos, como era acostumado a dizer, levaram para a igreja a tua oferta e entregaram para o pastor Pedro. Só que antes de entregar, eu vou usar um número só para a gente entender, eles fizeram um acordo, eles conversaram, o casal conversou, um conversou com o outro, olha, nós vamos levar para a igreja 7.000, nós vendemos por 10, mas fala que nós vendemos por 7, mais uma vez enfatizando, é só um número fictício para você entender melhor, vamos falar que nós vendemos por 7, e a gente fica com 3 e leva só os 7. Bom, quando Ananias combinou com a esposa, ele foi primeiro. Aí ele foi levar a oferta como o homem da casa. Chegou lá, Pedro, olha, vendemos a propriedade por 7.000. Está aqui os 7.000 para abençoar a obra de Deus, para ajudar os irmãos. Pedro certamente olhou para ele, o Espírito Santo trouxe a revelação ao coração de Pedro, de entender que aquilo não era verdadeiro, e Pedro então disse, tem certeza, é por 7.000 que você vendeu a propriedade? Ele disse, sim, foi por 7.000, e Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Se você não tivesse vendido, a propriedade não era sua? Mas se você vendeu e quisesse ficar com tudo também, não era seu? Veja bem o problema, irmãos, não é que ele tirou uma parte do dinheiro, é simplesmente, segundo alguns historiadores, simplesmente porque Ananias, ele vendeu, ele não era obrigado a vender, mas ele vendeu, ele não era obrigado a trazer o dinheiro, mas ele trouxe, porém ele queria estar bem na fita, ele queria, vendi, trouxe tudo, o valor todo, mas na verdade, para que as pessoas vissem que ele tinha trazido tudo, a propriedade que ele vendeu, tinha trazido todo o dinheiro, mas ele reteve uma parte, disse que era o todo, para ficar bem com o pastor Pedro, para ficar bem com os outros irmãos, os mancebos que ali estavam. Então ele poderia muito bem não vender, ele poderia muito bem vender e chegar para Pedro e dizer assim, Pedro, eu vendi por 10.000, mas eu conversei com a minha esposa e a gente tem uns projetos aí, nós vamos entregar só 7, não tinha problema algum, mas eles simplesmente combinaram e mentiram para Pedro. Olha só, é algo interessante, mentiram para o pastor, e Pedro disse assim, por que você deixou Satanás encher o teu coração? E quando Pedro falou sobre a mentira
que ele estava contando, diz a Bíblia, versículo 5, e Ananias, ouvindo esta palavra, caiu morto. Ele caiu morto na hora, mentiu para Pedro, e Pedro disse assim: você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. A oferta não é para mim, é para Deus, é para a igreja, e você não precisava fazer essa tramóia para parecer bem na fita, e trazer um dinheiro, e contar uma mentira aqui na igreja. Tem hora que eu fico pensando, já imaginou se Deus agisse da mesma forma? Todo irmão que mentisse para o pastor caísse morto, a gente ia ter que ter uma igreja e um cemitério da igreja, cemitério quadrangular, descanse em paz. E quem sabe, alguns irmãos da igreja com a funerária Jesus te chama, funerária só falta você, para que pudesse já fazer todo um marketing e fazer um pacote só. Imagina se fosse assim. Mas nesse momento, no início da igreja, Deus manifestou desta forma, para que as pessoas tivessem respeito, temor. Ananias, ele foi contra aquilo que Deus estava instruindo a se fazer. Ananias foi como velho homem, usando a mentira. Ele deixou de lado o entendimento da onisciência de Deus. E um dos maiores problemas nosso é achar que Deus não é onipotente, que Deus não é onisciente e que Deus não é onipresente. Deus é onipotente. Não existe ninguém, não existe nada, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que pode dizer que é todo poderoso. Todo poderoso é apenas Deus. O diabo tem poder? Tem. Alguns homens, claro, guardadas as devidas proporções, falando de mundo espiritual, tem poder? Tem. Mas todo poderoso só existe um, é o Deus criador dos céus e a terra. Ele detém todo o poder. Onisciente é só Deus. O diabo não sabe o seu futuro, o diabo não lê os seus pensamentos. Isso só Deus pode fazer. Deus que você serve, Ele é onisciente, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece as suas palavras, antes mesmo que ela se forme, antes que ela venha à tua boca, diz o Salmo 139, o Senhor te conhece, Ele te sonda, Ele te cerca, por trás e por diante, e sobre você Ele põe a tua mão. Só Ele é onisciente, e só Ele é onipresente. O diabo está em todo lugar com seus agentes prestando relatório, mas o diabo não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas o Senhor Deus é onipresente, em todo lugar Ele pode estar presente. Aonde estiver 2 ou 3 reunido em sintonia em meu nome, aí eu estou no meio deles. E os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Somente Deus tem estes 3 atributos: onisciente, onipresente e onipotente.